Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Sua participação é importante para mim. Vamos começar mais um devocional semanal. Apoie o Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Tenho certeza que Jesus nos guardou, nos livrou do mal. Até aqui. Vamos orar para começar mais um devocional semanal. Senhor, muito obrigado por deixarmos aqui mais uma vez. Muito obrigado pelas suas bênçãos, pela tua paz, pelo teu amor, pela tua proteção. Muito obrigado por mais uma semana que temos a oportunidade de estarmos mais uma vez aprendendo mais no nosso devocional semanal. Abençoa nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, nossos amigos, Senhor. Abre nosso entendimento para entendermos a tua palavra. E que só fala que verdadeiramente o Senhor coloca na minha boca tudo que vem somente de ti, Senhor. Fica conosco e nos ensina mais que ti nesse devocional, em nome de Jesus. Amém. Nosso devocional semanal de hoje vamos começar no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 35. A ressurreição da filha de Jairo. Falava ela ainda, quando chegaram alguns à casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estás em alvoroço e choras? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele poder mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Lemos Marcos capítulo 5, do verso 35 ao 43. E assim terminamos este capítulo. O que aprendemos? No devocional anterior, vemos que Jairo fez o pedido a Jesus
que ele curasse a filha dele. E vemos que Jesus foi com ele. No meio do caminho, nesse trajeto onde Jesus ia com Jairo até a casa dele curar sua filha, vemos no devocional anterior a cura da mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia. Vemos que essa mulher, ela rompeu a multidão e foi que ela queria tocar Jesus, que ela acreditava que apenas chocando na orla de sua veste ficaria curada. E assim aconteceu. Então, temos o acontecimento dessa cura e que quando essa mulher estava querendo tocar Jesus, os discípulos e uma multidão de gente estava com ele. E essa mulher rompeu a multidão e tocou na orla de suas vestes. Aí temos o diálogo de Jesus, que Jesus disse que me tocou. E aí os discípulos dizem, mestre, nessa multidão de gente, tu perguntas quem te tocou? Mas Jesus sabia que saiu o estudo dele. E a mulher se apresenta como serva humilde, dizendo que há 12 anos padecia de uma doença hemorrágica e o Senhor a curou. E aí, depois dessa cura, desse diálogo, Jesus segue, indo para a casa de Jairo, curar a filha dele. Quando ele segue, chega um homem da casa de Jairo e diz, não incomode mais o mestre. Tua filha já está morta. Jesus não se importou com essa palavra. Jesus continuou seguindo a casa de Jairo. E Jairo também, olha a fé dele. Ele confiou que Jesus iria curar a menina. Então quer dizer que ele confiou que a menina não estava morta. Ele sabia em quem ele estava confiando. E mesmo que a menina já estivesse morta, Jesus era capaz de ressuscitar. Mas o texto não conta que ele pensou assim. Então vamos pensar que ele só continuou, entendeu? Que ela não estava morta e que Jesus iria curá-la. Então Jesus, daquela multidão, ele levou só Pedro, Tiago e João. Foi com ele Jairo para dentro da casa de Jairo, para onde a menina estava. E estava um alvoroço de gente, por quê? Porque a menina já tinha morrido. Então estava muita gente lá tentando ver, tentando fazer alguma coisa. E chorando e pranteando a menina, já o povo. Então Jesus chega e pergunta, por que chorais? A menina não está morta, apenas dorme. E riram dele. Por quê? Porque aos olhos humanos, a menina já estava morta. Mas Jesus era o dono da vida e ele estava falando como Deus.
sabia que a menina apenas estava dormindo. Se ele disse que ela estava dormindo, ela estava dormindo, mas aos olhos humanos ela estava morta. Mas Jesus é capaz de ressuscitar, porque quando formos morar com Ele no céu, os mortos ressuscitarão e os vivos serão arrebatados. Então, os mortos estão mortos para a gente, mas para Deus, eles apenas dormem. E Jesus, tomando só Jairo e amando a menina, Jairo que era o pai, né, e a mãe, ele entrou para o canto onde a menina estava deitada e, tomando-a pela mão, ele disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te e anda. E ela levantou e saiu andando. E ela tinha 12 anos. E todos naquela casa ficaram espantados, claro, porque eles sabiam que a menina estava morta. E eles viram a ressurreição da menina. Jesus a ressuscitou. E ele somente ordenou que a ninguém contassem o que havia acontecido. E também disse que dessem de comer a menina. Então Jairo confiou em Jesus. Jairo acreditou. Jairo não deu ouvido às palavras que ele ouviu pelo caminho. O foco dele estava em Jesus. O foco dele estava em levar Jesus para curar a sua filha. Não devemos nos distrair pelo caminho. Devemos manter nossa fé firme, nosso foco no Senhor Jesus, que Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode salvar, Ele pode ressuscitar, porque Ele é Deus. E Ele é o autor e consumador da nossa fé. Que tenhamos cada dia mais fé firme nele. E não olhemos para as adversidades do caminho. Prossigamos para o alvo, que é Cristo. Ele pode transformar qualquer situação, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos. Sua participação é importante para mim. Corre! Corre!